Boa tarde. Vamos a mais um conteúdo da nossa disciplina de matemática que tem como tema MDC, máximo divisor comum. A gente vai descobrir como que a gente encontra esse máximo divisor comum, certo? Este conteúdo está disponível no livro didático, na página 58. Vamos lá. Vimos como calcular o MDC de dois ou mais números naturais, conhecendo seus divisores. Agora vamos ver como aplicar o processo de decomposição em fatores primos para calcular do MDC de um número. O que a gente vai fazer? A gente vai encontrar o nosso MDC fazendo a decomposição em fatores primos. Eu creio que eu já expliquei para vocês como que a gente faz uma decomposição, que é a mesma coisa de uma divisão. Mas a gente vai fazer, a decomposição de dois números. No caso aqui eu tenho 8 e tenho o número 12, certo? Vamos lá? Vamos descobrir quais os números primos que dá para ser dividido. Quais são os números primos? 2, 3, 5, 7 e assim por diante. Então, vamos lá. Qual o nosso menor número? 2. O 8 dá por 2? Sim. Então, 8 dividido por 2 dá 4. 12 dá por 2? Sim, que dá 6. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode observar que o 2, o 2, tanto o 8 como o 12 pode ser dividido por ele, certo? Então, a gente vai circular. Por quê? Porque os dois números foram divididos por ele. E no final é onde a gente vai descobrir o nosso máximo divisor comum. Tenho 4 e tenho 6. Dá por 2 de novo? Sim. Agora, 4 dividido por 2 dá 2, 6 dividido por 2 dá 3. Notamos que, tanto o 4 como o 6 também foi dividido pelo número 2, então vamos circular. Aqui nós temos um 2, que só dá para dividir por ele e por 1. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 dá por 2? Não. Conservamos o número 3, certo? Agora a gente tem o 3. O 1 parou aqui, o 3 dividido por 3 dá 1. Certo? Então, quando chega em 1, a gente para. Tanto o 8 a gente tem que chegar no 1, como o 12 a gente tem que chegar no número 1. Então, a gente vai encontrar o máximo divisor comum através disso aqui, ó. Como? Descobrindo os números que os dois podem ser divididos. Qual foram? 1, 2. Só o número 2 foi repetido quantas vezes? 2. Então, eu posso ter o 2 ao quadrado, que é igual a 4, ou eu poderia colocar somente 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, o máximo divisor comum de 8 e 12 é 4. Por que 4? Porque o 2 pode ser dividido uma vez e pode ser dividido outra vez. Aqui o 2 só pode ser dividido por 2, então não foi os dois números usados. Da mesma forma, o 3 só foi uma vez, certo? Vamos lá para outros exemplos. A gente descobre o máximo divisor comum, com os números, que no caso os 2 ou os 3, se vocês colocarem para ser fatorado, podem ser divididos. Agora a gente vai usar o 18, o 60 e o 126. Eu copiei alguns exemplos para a gente ver. Vamos lá? 18, vamos pegar o primeiro número, dá por 2? Sim. Então, 18 dividido por 2 é 9. 60 dividido por 2, 30. 126 dividido por 2, 63. Notamos que tanto 18, 60 como 160 pode ser dividido por 2. Então, ó, circulem para aqui no final, quando vocês forem somar o máximo divisor comum, seja mais fácil vocês notarem qual número, tipo 2, pode ser dividido os três números. Vamos lá. O 9 não dá por 2, o 30 dá por 2, sim. Então, vamos conservar o 2 novamente. Por quê? Porque a gente começa do número menor para o maior. O 9 dá por 2? Não. Então, a gente conserva o 9. O 30 dá por 2? Sim.
que dá 15. 63 dá por 2? Não. Então, mantemos, né, conservamos os dois números. Não circulamos o 2. Por quê? Porque somente o 30 pode ser dividido por ele. Agora dá por 2? Não. Qual é o nosso próximo número? O número 3. Então, vamos colocar o 3 aqui. O 9 dá por 3? Sim, que dá 3. O 15 dá por 3? Sim, que dá 5. E o 63 dá por 3? Sim, que dá 21. Então, vocês podem ver, né, que tanto o 9, o 15 como o 63 pode ser dividido por 3. Então, a gente vai circular ele também, certo? Vamos lá. Temos o 3 aqui, que dá por 3, que somente pode ser dividido por 3 e por 1. 3 dividido por 3 dá 1. 5 não dá. 21 dividido por 3, 7. Então, como vocês podem ver, somente o 3 e o 21 pode ser dividido. Então, a gente não vai circular, porque o 5 não foi. Vamos para o próximo número, né? 3 não dá, agora a gente vai para o número 5. O 1 mantemos, porque já chegamos onde a gente queria, né? Com o número 18. 5 dividido por 5 dá 1. E o 7 conservamos aqui. O 7 só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo. Dá 1, certo? Por que a gente circulou somente o 2 e o 3? Vocês lembram, como eu falei? Porque os três números podem ser divididos por ele. E aqui os três números podem ser divididos por ele. Então, se vocês forem fazendo e circulando, fica mais fácil para que vocês não tenham que voltar e reveja novamente. Então, eu tenho o 2 e o 3. Vou multiplicar 2 vezes 3. É igual a 6. Então, o máximo divisor comum de 18, 60 e 16 é igual a 6, certo? Apenas multiplicamos esse por ele, pelo 3, o 2 pelo 3. A gente está descobrindo o máximo divisor comum. Depois, o nosso conteúdo é MMC, certo? Que é bem parecido com esse, mas as somas são diferentes. Então, não confunda MDC com MMC. Aqui é o máximo divisor comum. Se eu peço para vocês, descubram qual é o máximo divisor comum. Quando se trata de máximo, é o número máximo que multiplicado pelos demais, né, pode ser dividido. Só foi essa casa e essa casa. Então, 2 multiplicado por 3 dá 6, certo? Vamos a mais um exemplo. Dez, 30, 50. Vamos lá? Dá por 2? Sim. 10 dividido por 2 dá 5, 30 dividido por 2 dá 15, 50 dividido por 2 dá 25. Então, como vocês podem ver, né, o 2, os três números podem ser divididos por ele, então a gente já circula. Dá por 3? Sim. Dá por 2? Não. Dá por 3, que é o nosso próximo número? Sim. 5 dividido por 3 não dá, conservamos ele. 15 dividido por 3 dá 5. 25 dividido por 3 não dá, apenas conservamos. Então, como vocês podem ver, somente um número foi dividido por ele. Dá por 3? Não. Qual é o nosso próximo número? 5. 5 dividido por 5 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. 25 dividido por 5 dá 5. Então, os três números podem ser divididos por 5, ó. Circulamos ele. Mantemos o 1, né? O 1 e colocamos o 5, porque ele só pode ser dividido por ele ou por 1. 5 dividido por 5 dá 1. Chegamos onde a gente queria. Qual foi os números que pode ser dividido os três números, o 2 e o 5? Então, multiplicamos os mesmos. 2 vezes 5, 10, certo? O máximo divisor comum de 10, 30 e 50 é 10, ok? Deixa eu ver aqui algum exemplo do livro. Tem 120 e 150. Vamos lá, vou dividir esses dois para a gente descobrir o máximo divisor comum desses dois números. 120 e 150. A gente vai fatorar ele, certo?
primeiro por 2, né, que 120 dá, 120 por 2 dá 60. 150 dividido por 2 dá 75. Então, os 2 pode ser dividido por ele. Dá por 2 de novo? Sim, que o 60 dá para dividir por 2. 60 dividido por 2 dá 30. 75 dá por 2? Não. Dá por 2 novamente? Sim, que dá 15. E mantemos o 75. Então, como vocês podem ver, somente 30, somente 60, então a gente não circula, porque não encontramos um número que os dois possam ser divididos. Quando vamos descobrir o nosso máximo divisor, os dois têm que ser divididos para a gente chegar a um determinado resultado. Agora vamos por 3. 15 dá por 3, que dá 5. 75 não dá por 3. Ou dá? Vamos lá dividir. 75 dividido por 3. 7 dá 2. Realmente dá, que dá 25. Então, a gente vai corrigir aqui. 75 dividido por 3 dá 25. Então, como vocês podem ver, tanto 15 como 75 pode ser dividido por 3, certo? E aqui, por 5, que dá 1, que dá 5. Ó, vocês podem ver o 5 também foi usado, certo? 2 vezes, tanto pelo 5 como pelo 25. Aqui colocamos o 5 para chegarmos a 1. Então, vamos lá somar, ó. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 vezes 5. 2 vezes 3 dá 6, vezes 5 dá 30. Então, o nosso máximo divisor comum destes números é 30, certo? Ó, multiplica pelo 2, multiplica pelo 3 e multiplica pelo 5. Espero que vocês tenham, né, compreendido. Eu irei passar um exercício para a gente colocar em prática, só fazendo o fator, né, fatorando ele, para a gente chegar ao nosso MDC, que é pelo que pede aqui o conteúdo, né, pela decomposição em fatores primos, certo? Tenham todos uma ótima tarde, fiquem com Deus. Não esqueça da regrinha de sempre circular o número, né, que foi dividido, todos eles, tipo assim, o 120, 150, se tivesse o 180, o 2 deu para dividir? Certo. Deu pelos 3 números? Deu. Então já circula logo, para que quando vocês for somar, fiquem mais fácil. Tenham todos uma ótima tarde.